Gente, atualização de leituras do Victoba. Como vocês podem ver, eu não tô passando muito bem, por isso não teve vídeo semana passada. E também foi uma semana estranha, porque foi uma semana muito quente, uma temperatura anormal para outubro, né? Pleno outono. Tivemos um dia de 28 graus, então assim, foi cansativo. Mas aqui a atualização, eu tô em cerca da metade do livro A Rebelde da Família, e aqui nós vemos a exploração da autora com relação às sutilezas das diferenças de classe, tal como concebidas pelos vitorianos, porque são introduzidos alguns novos personagens, como por exemplo a personagem da Lady Kinney, que é uma mulher da aristocracia, da alta sociedade, tem um filho, Sir James, e esse Sir James está muito interessado na Eva, né, a filha da família principal aqui. E então ele quer fazer o conhecimento, fazer uma amizade ali com a família, e a mãe dele, Lady Kinney, não pensa que essa família não está à altura do filho em termos mesmo de classe social. E tá com medo de que essa família, na verdade, tá caçando o filho aí, né, pra fisgá-lo como marido, e que ela preferia que ele fizesse um casamento melhor socialmente. Então, a princípio, ela resiste a esse conhecimento, e aí nós vemos uma discussão entre ela e o filho que vai demonstrar muito bem como a concepção de classe dos vitorianos, ela é estamentária, ela é bastante estamentária ainda, e ela leva em consideração diferenças quase ontológicas, né? Então, uma pessoa que pertence à classe da aristocracia, ela é vista como um ser humano superior a uma pessoa que pertence à classe média ou à classe trabalhadora, e mesmo que haja uma diferença de dinheiro entre as pessoas pertencentes a essas classes, uma pessoa proveniente da classe trabalhadora, que tem tanto patrimônio ou mais do que uma pessoa originalmente da aristocracia, ela é vista ainda como inferior. E as classes trabalhadoras vistas realmente de forma animalizada. Então a Lady Kinney vai conversar com o filho, quem é essa mãe dessa família, de onde essa família vem? Aí ele vem explicar, não, ela é filha de um bispo, ela casou com um major, então veja, né, cargos clericais, cargos militares, né, que demonstram uma certa ascensão social. Aí a Lady vai falar, mas isso não quer dizer nada, né? Qualquer um pode virar bispo hoje em dia. Isso não quer dizer que o sangue dela é realmente aristocrático. Então, a princípio, a Lady vai ficar com o pé atrás de conhecer essa família, mas Sir James vai bater o pé, vai conseguir que a família se encontre com a família da Perdita, da Tomazina e da Eva. E esse é um momento interessante também, porque eles estão ali numa reunião social e realmente a mãe da Perdita consegue conquistar a Lady Kinney, consegue mostrar que ela que ela tem, digamos assim, sangue azul, ou que tem um comportamento condizente com o sangue azul, que ela demonstra aquele afastamento, aquela frieza, né? Ela não demonstra que tá super feliz de conhecer Lady Kinney, não. Você é de igual para igual comigo, vou te tratar de uma forma fria, mas bastante gentil. E aí a Lady Kinney vai sendo conquistada até a Perdita entrar na sala, porque a Perdita, como eu já disse na semana passada, ela é excluída desses eventos de família, né? Porque ela é bastante direta, bastante ingênua até de falar as próprias opiniões, e a mãe acha as opiniões completamente impróprias. E a Perdita entra na sala, não sabia que estava tendo convidados, e aí, né, dá bola fora, começa a falar as próprias opiniões, vai falar que vai trabalhar. A mãe fica congelada, né, com aquele sorriso de Mona Lisa, né, assim, não presta atenção aí no que minha filha tá falando, não, é coisa de jovem, bobagem, tenta levar para esse caminho, e a Lady Kinney fica chocada com a Perdita. Ela começa a questionar, não, peraí, essa família não é tão sangue azul quanto eu pensei, essa menina aí tá falando que vai trabalhar, essa menina tá falando coisas completamente impróprias para uma menina de sua posição social. Nós temos novamente um momento em que a Perdita vai encontrar em uma outra cena a Belle Blount, que eu falei para vocês, a Belle Blount é aí um personagem que vai representar para essa autora a figura da nova mulher. A Belle Blount é uma mulher de meia idade que se separou do marido, abandonou as filhas, e ela é representante de uma associação
pelos direitos das mulheres, ela é bastante vocal com relação a isso, ela fuma, ela tem atitudes que para os vitorianos são consideradas masculinizadas, né? Eles têm uma visão bastante restrita, né, de diferenças de gênero, estrita, né? E ela vive como uma mulher, com a Connie, né? Então, a autora aqui, né, a Eliza, ela vai criar uma caricatura, né? Ela não vai conversar com as ideias fervilhantes do que seriam aí a questão da mulher nesse final de século, ou que ficou denominado como nova mulher, que é bastante contraditório. Ela não vai conversar com essas ideias, ela vai criar um personagem ao qual ela vai atribuir características que ela considera que são negativas do ponto de vista dos vitorianos, tá? A gente tem que pensar que é esse o ponto de vista, é esse o leitor que ela quer chocar. Então ela cria esse personagem que tem todo tipo de característica negativa para os vitorianos. Abandonou o marido, isso ela é considerada egoísta, ela abandonou as filhas, ela fuma, ela tem uma esposa, que ela chama de esposa, ela vive com a Connie, chama de esposa. Então isso para os vitorianos é visto de forma negativa. Então ela cria essa caricatura para chocar o leitor. E ela usa essa caricatura como se essa caricatura representasse tudo o que a nova mulher representa, o que não é verdade, né? Eu já falei no vídeo anterior, a nova mulher é uma combinação de várias ideias, várias pessoas diferentes e contraditórias. Pois bem, então ela cria esse personagem, esse espantalho, para não combater as ideias por trás do espantalho, né? Para combater o espantalho. E ela cria esse espantalho, essa caricatura da Belle Blount, para chocar o leitor e já afastar de cara o leitor do que esse espantalho supostamente representaria, sem sequer discutir as ideias ali por trás. Então é isso que eu acho que é a estratégia aqui que a Eliza tá fazendo com essa Belle Blount. Pois bem, há essa cena então que a Perdita vai encontrar essa Belle Blount. E a Perdita, ela tá bastante interessada na Belle Blount porque a Belle Blount defende o trabalho feminino, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo, a Perdita sente o tempo todo uma sensação ruim na presença da Belle Blount, que é essa sensação ruim que a Eliza quer trazer para o leitor, né? A personagem aparece, aquele leitor vitoriano vê nela uma coisa ruim, uma influência negativa. E a Perdita sente isso, mas não consegue verbalizar ou colocar em ideias, e é insegura, né? Acha que ela está errada. Então, nós temos esse conflito, essa tensão interna da Perdita de buscar uma mentora, mas ao mesmo tempo não ver na Belle Blount o que ela está precisando ver, uma coisa positiva. E é uma cena interessante porque a Belle Blount fuma, oferece cigarro para a Perdita e a Perdita não. Né? Sou uma lady, né? A mulher não fuma, uma coisa muito agressiva. E aí a Belle Blount falou, se você quer ser livre, para ser livre você tem que fumar. Isso é interessante, né? Porque a Perdita está presa num estereótipo de mulher que não pode fumar de forma nenhuma, mesmo que queira, não pode fumar, que é feio. Mas ao mesmo tempo a Belle Blount quer forçar nela uma outra gaiola, né? Da mulher que é obrigada a fumar, porque senão não é livre, né? Então a Perdita está perdida aí entre gaiolas diferentes, mas que na verdade são gaiolas. O que é ser uma mulher livre nesse tempo, né? Tá. E a Perdita vai começar a demonstrar as ideias dela, que a gente vai ficar mais claro quais são as ideias dela. E eu acho que é um meio termo entre o que a Eliza vê no movimento dos direitos das mulheres de seu tempo e o que a Eliza vê como a concepção aí tradicional vitoriana do papel da mulher. Então a Perdita fica no meio termo, porque a Perdita diz, o casamento e a maternidade são a função principal da mulher, ela afirma isso. Mas eu quero trabalhar e eu preciso estudar para me formar e para poder trabalhar, porque não necessariamente eu vou me casar. E não porque eu não quero, mas é porque eu sou feia, porque eu não consigo me integrar na sociedade direito, porque eu nunca consigo um marido. Então pode ser que eu nunca vá me casar e aí eu vou ter que me virar. E é por isso que a Perdita quer trabalhar. E também pelo fato de que a família não tem dinheiro para nada, tá se endividando. E ela vê que é imoral que ela não trabalhe, que ninguém ali trabalhe e fique às custas aí de procurar casamento com homens ricos. Então ela pensa, não, vou trabalhar, é o que eu posso fazer para ajudar minha família e para garantir o meu futuro. Então é um meio termo aí. A Perdita não questiona nunca a visão tradicional vitoriana de que o casamento e a maternidade são o papel fundamental da mulher. Mas ela defende que a mulher possa trabalhar excepcionalmente, né, quando esse
papel principal não pode, por uma ocasião ou outra, nem todas as mulheres nesse mundo aqui, digamos, conseguem casar, e então ela defende o trabalho nesse caso. E há uma crítica também ao papel da mãe da Perdita, que não educa essa mulher para ser independente, né? Que educa essa mulher para se endividar, se vestir, flertar com os homens, se comportar como um bibelô e procurar marido rico. Então, o que eu tô vendo aqui é que a Eliza tá criticando os dois polos, né? Tá criticando o que ela concebe como uma nova mulher, que eu já disse que, né, nova mulher é uma coisa muito mais complexa, enfim, cheia de nuances e contraditória, mas o que ela concebe como nova mulher, e tá criticando também o que ela concebe como a visão tradicional da mulher nessa sociedade. Nós temos aqui a introdução de também uma família que vai ser uma família de classe média trabalhadora. É um momento em que a Perdita tá realmente perdida. Ela tá se sentindo muito deprimida, ela acabou de dar um super fora, a mãe dela falou que não quero mais conversar com você, você só me irrita, você é um problema na minha vida. A Perdita sai de casa e pensa em se jogar de uma ponte. Eu vou acabar com esse problema então, eu sou o problema, não tem solução, nada que eu faça é certo, tudo que eu falo é errado, vou me matar. E aí nesse momento aparece um homem e percebe o que está acontecendo e impede que ela faça isso. Conversa com ela e ela tem esse momento de conexão humana, né? Alguém que quer que ela exista, diferente da família dela. E aí ela fica meio obcecada imaginando quem é esse cara e uma determinada cena. E por acaso ela vai descobrir que na verdade ele é um farmacêutico e ele tem uma mãe e ele tem uma filha. E ela acha que talvez tenha uma esposa também, mas ninguém sabe onde está essa esposa. E aí a Perdita vai conhecer esse cara e ela vai ficar um pouco decepcionada que ele é de classe média. Então, novamente, o pensamento de classe aqui, né? Porque ela tinha na cabeça dela formado uma imagem desse príncipe encantado que salvou a vida dela. E quando ela descobre que ele é um farmacêutico, que nos vitorianos classe média, e aí ela fica um pouco decepcionada, né? Ela quer que esse cavaleiro seja, né, o sangue azul também. Então, você vê como ela já introjetou esse pensamento estamentário de classe dos vitorianos. Mas ela faz muito amizade com a mãe desse cara. E a mãe desse cara vai fornecer para Perdita o que ela não tem em casa, que é uma figura materna, que vai guiar essa menina que está perdida. Então, eu achei interessante também. E é por meio da mãe desse farmacêutico que eu acho que a Eliza vai fazer o contraste com a mãe da Perdita e criticar também essa mãe fútil e que não exerce o papel materno de guiar a filha realmente, né? Tá. Então é isso. Por enquanto, tô achando ainda interessante o romance, mas como falei, ela cria caricaturas, né, espantalhos, para criticar espantalhos, não necessariamente ideias, pelo menos até agora, né? Mas ela tá deixando claro qual é a posição dela, é uma posição que fica no meio aí, entre extremos. Eu terminei uma releitura que é das Mulheres Ímpares, Mulheres Singulares, do George Gissing, que é um livro que também vai explorar a figura da nova mulher, especificamente das mulheres solteiras na época vitoriana. Aqui nós temos a família das senhoritas Madden, que são aí filhas de um médico, né, pertencentes aí à classe média alta, mas esse médico morre sem prover para as filhas. E aí elas se veem decaídas financeiramente, têm que se virar e não foram educadas para tal, não sabem o que fazer e foram educadas a pensar que trabalhar é uma coisa degradante. Então, novamente, esse problema. Uma das filhas, e elas têm que se virar, começam a trabalhar como governantas, né, como esse tipo de trabalho que era socialmente aceito para as mulheres, embora representasse aí realmente uma degradação de classe. Nós temos, são 6 filhas no final, morrem muitas, ficam só 3, sobrevivem 3, que são a Alice, a Virginia e a Mônica. A Mônica é a mais nova, a mais promissora, né? A Alice e a Virginia querem casar a Mônica. A Alice fica muito voltada para uma questão religiosa e ela também começa a ter problemas de saúde por causa do trabalho pesado. A Virginia se torna alcoólica, eu não sei qual é a palavra, para tentar lidar com a questão da falta de futuro, né? Da falta de perspectiva, de incapacidade de pensar a própria perspectiva. E a Mônica, então, começa a trabalhar numa loja, como vendedora de loja. E é um trabalho bastante pesado,
Mas, por ocasião desse trabalho, ela conhece um cara que, na verdade, começa a segui-la, um stalkeador, na verdade. Na nossa visão, é um stalkeador. Começa a segui-la, meio que descobre onde ela mora. E o cara tanto faz que eles se casam, porque o cara, ele enriqueceu por meio de ganhar uma herança. E a Mônica, efetivamente, de forma pragmática, casa para ter dinheiro, para largar o trabalho como vendedora de loja e poder, então, ser simplesmente uma esposa, né? E ganhar dinheiro e assim ajudar as irmãs. Só que a gente já vê que esse casamento vai degringolar, porque o cara é bizarro, sabe? O cara começou meio estranho o relacionamento e o cara é super ciumento. Então a Mônica começa a se sentir muito presa nesse relacionamento. E começa até a sentir saudade da época que ela trabalhava na loja, né? Que ela primeiro tinha mais liberdade de circular pela cidade sem justificar cada um de seus passos. E sem ter que lidar com o mau humor do marido depois, né? Com as cobranças, com desconfiança, esse tipo de abuso psicológico, de pressão psicológica mesmo. Então nós temos esse casamento que tá degringolando, e aí o George Kissing vai trabalhar essa questão de classe, né? Porque a Mônica casa por dinheiro, o casamento é uma questão financeira, e o cara também é um cara que é rico, mas que ele não é da classe aristocrática, né? Ele era da classe trabalhadora, enfim. Da classe média que tem um ofício. E nós temos, de outro lado, duas figuras interessantes, que é a figura da Mary Barfoot, que é uma mulher de meia-idade, solteira, que exerce uma função interessante de administrar uma escola para mulheres, para que elas aprendam o ofício e possam trabalhar. E ela o faz como uma espécie de missão social, mas ela o faz pensando não como o trabalho como um substituto para o casamento da mulher, mas sim o trabalho como uma opção no caso da mulher que não pode casar. Ela está focada na mulher solteira, né? A gente, nesse período aqui, tinha artigos, né? O que fazer com as mulheres redundantes, né? Redundantes, ou seja, mulheres solteiras que não encontram marido, né? Tem mais mulheres solteiras do que homens solteiros para casar. E aí vários artigos sugerindo, tem que mandar essas mulheres para as colônias, né? Enfim, tira essas mulheres daqui, esse tipo de coisa. E aí essa Mary Barfoot pensa, não, elas podem trabalhar. Então vamos, né, fazer essas mulheres trabalharem e poderem se autossustentar caso não encontrem um marido para fazer isso. Então ela tem essa missão bastante restrita, né? Até tem uma discussão entre a Mary e uma outra mulher mais politicamente engajada em filantropia, e essa mulher fala, não, você tem que ajudar as mulheres de classe trabalhadora também e tal. Aí a Mary Barfoot, não, eu não estou ocupada com mulheres de classe trabalhadora, eu estou ocupada com essas mulheres de classe média alta, classe alta, para se sustentar. E aí nós vemos uma diferença de classe, nós vemos a visão de diferença de classe dos vitorianos interessante nesse diálogo, também como essa questão estamentária, porque para Mary Barfoot, mulheres originalmente da classe trabalhadora, elas são seres humanos inferiores e elas são animalizadas. Então, essa é a representação dessas mulheres como mais voltadas para o seu lado animal e não intelectual. E isso também tem consequências na visão sexual dessas mulheres. Então, essas mulheres de classe trabalhadora são vistas como mais sexualizadas e mais obscenas do que as mulheres que pertencem às classes média e média alta. E temos a ajudante, né, a amiga da Mary Barfoot, que é uma mulher mais jovem, que é a Rhoda Nunn, que é uma mulher que é ainda mais radical que a Mary Barfoot, que ela pensa que a mulher não tem que casar. O casamento é muito desigual para a mulher, e ela defende que as mulheres escolham uma decisão própria serem solteiras. E aí ela vai se deparar com uma questão no livro que é a decisão de se casar, não, né? E, ironicamente, essa personagem, ela vai se apaixonar ou se interessar por um cara, que é o Everett, e esse cara vai ver nessa personagem um desafio também, né? Ele é meio que um cara conquistador, um cara pragmático, e ele vê essa mulher, tá decidida a não casar? Pois bem, vou conquistar essa mulher, e ela vai comer as palavras que ela disse. Então ele tá decidido a conquistar a Rhoda, e a Rhoda, ela não é exatamente aquela mocinha vitoriana, romântica, não. Ela vê esse cara se interessar por ela, né, abertamente flertar, e ela tá interessada em receber uma proposta de casamento, que é uma coisa que ela nunca recebeu. Mas não necessariamente interessada em casar exatamente, ela tá interessada nesse jogo de poder.
né, de dominar um homem a tal ponto que ele a peça em casamento. Então, esse é uma relação de dois casais, de um casal em que as duas partes, eles estão em jogo de poder, né? O Everett tá querendo dominar uma mulher e a mulher tá querendo dominar o Everett. E aí a gente vai ter, né, esse conflito desse jogo de poder, de jogo de sedução. E em determinado momento há a discussão, ok, Rhoda, se você é contra o casamento, será que você é contra as relações abertas? Ou seja, já nesse tempo tinha essa discussão da mulher morar com um homem sem ser casada, né? E aí vai ter essa discussão sobre a questão do amor livre, né? Do casamento, da vida conjugal sem casamento, né? Que vai aparecer nesse livro também. É isso. Gostei dessa releitura. Um livro que eu não acho que é um livro alegre, não, né? Não chega ao ponto de Thomas Hardy, não, que arranca seu coração e é isso aí, lide com isso. Mas é um livro também desencantado, vou dizer assim. Mas gostei de reler. Eu acho que se encaixa bem nessa discussão da nova mulher, né? Desafio da Katie e também, né, discussão das classes sociais, na representação da classe social na ficção vitoriana, que é o desafio da Ross, né, que tem a discussão dessas nuances de visão de classe para os vitorianos. E comecei a ler essa delícia, que é um livro de não ficção, ou seja, nem entra para o Victober, né, porque foi a publicação 2023, é um livro recente, mas é sobre a figura vitoriana muito importante, que é da George Eliot, que é a questão do casamento, a dupla vida de George Eliot, de Claire Carlyle, que é uma professora de filosofia. E aqui eu tô, sei lá, 25% do livro, né, ainda tô muito no início. Ela tá retraçando a biografia da George Eliot e fazendo comentários sobre as obras em ordem de publicação, com foco nessa questão do casamento, não a concepção filosófica da George Eliot sobre o casamento, né? E eu acho interessante que a Claire Carlyle vem comentar que o casamento é central na vida dos seres humanos, né? Dá significado para a vida de muitos seres humanos. O casamento, a ausência do casamento, o fim de um casamento, isso pode ser central na vida de um ser humano, mas não é uma questão, ou pelo menos não era na época que ela foi para a faculdade, falada em termos filosóficos, como um tema digno de um debate filosófico. E ela vem dizer que ela quer fazer isso, que ela quer trazer um debate filosófico sobre concepções de casamento. E ela vai partir da George Eliot para fazer isso. E começa a questionar por que o casamento nunca foi tema digno de um debate filosófico, talvez porque é considerado um tema doméstico, né? Um tema que foi codificado como feminino, codificado como doméstico, e ela quer fazer essa descodificação. E aí ela vai começar o relato dela com a fuga, né? A viagem da George Eliot com um homem que era casado, que decide abandonar a esposa. A esposa, assim, já estava traindo ele, já, né? Tinha 4 filhos com um amigo dele, então, assim, tudo que a esposa queria é que o cara separasse dela, na verdade. Só que ele não podia separar o George Lewis, porque era nessa época que era muito caro separar, divorciar, né, oficialmente. Então ele simplesmente abandonou a esposa, assim, fisicamente, né, porque ele continuou sustentando a esposa, dando os filhos do amigo dele, enfim. Mas ele, né, fisicamente abandonou a casa e foi viajar com George Eliot, mulher solteira, para a Alemanha, para ele fazer uma pesquisa sobre a biografia de Goethe, né, que ele escreveu uma biografia famosa sobre Goethe. Eles foram para Weimar e George Eliot, mulher solteira, foi com ele. E isso, para os vitorianos, né, meus amigos, é considerado, George Eliot, considerada aí uma mulher que causou o fim de um casamento, né, uma mulher que vai morar, coabitar com um homem ainda casado, né, não separado oficialmente, sem o vínculo do casamento. Isso era chocante. Ela foi ostracizada, inclusive, pela própria família dela. E o cara não, né? Engraçado, o marido nem tanto, né? Mas a George Eliot, sim. E o cara visto como um adúltero, né? Mantendo uma outra mulher, uma vida com outra mulher, enquanto casado oficialmente. Tá, então, esse é o contexto, né, biográfico, começa desse jeito. Aí depois a autora vai dar passos para trás para falar da infância da George Eliot, para retomar
focos de pensamento filosófico de George Eliot. Então, quais os autores que influenciaram o pensamento filosófico de George Eliot e em que esse pensamento toca no que ela concebia como casamento. Então, ela vai, por exemplo, estudar Spinoza, a concepção ética de Spinoza e como essa concepção influencia a forma como George Eliot concebia a própria relação dela com George, que ela concebia, embora não fosse papel passado, ela concebia como um casamento legítimo, muito mais legítimo do que muitos dos casamentos que ela via por aí de papel passado. E ao ser criticada, né, assim, por fugir abertamente com um homem casado, ela disse, mulheres levianas não fazem o que eu faço. Eu levo a sério o casamento. É porque eu levo a sério o casamento que eu fiz o que eu fiz. Mulheres levianas não fazem o que eu faço o que eu fiz. Mulheres levianas fingem que estão comportando de maneira correta e ainda são convidadas para o jantar. E traem, têm relações com o marido casado, enfim. Mulheres levianas não fazem o que eu faço abertamente. Eu levo a sério o casamento. E o meu é um casamento. Eu sou a senhora Lewis. Eu até arrepio quando eu vejo ela escreveu uma carta, né? O material que a Claire usa é basicamente os diários e as cartas da George Eliot e, obviamente, a obra, né? Os romances. Então, calou a boca ali, né? George Eliot já chegando. É uma mulher com a coragem moral dos próprios princípios, né? É coisa que a gente vê muito pouco, de forma muito infrequente, né? Uma pessoa com a coragem moral de viver os próprios princípios, né? Tô viajando total aqui. E também, além de analisar essa questão biográfica, a autora, Claire Carlyle, ela vai analisar obra a obra ficcional da George Eliot para buscar ali especificamente casamentos na obra ficcional da George Eliot. E aqui eu acho também interessante as leituras que a Claire faz desses casamentos e como, assim, a maior parte dos casamentos ou tem algum problema ou é, assim, ruim. Então, é interessante que a George Eliot, na vida real, tinha essa relação que é considerada uma relação saudável, enriquecedora. Foi o marido que a incentivou a escrever, mas ao mesmo tempo escrevia sobre casamentos, assim, lama total, sofrimento e todo tipo de problema, né? Isso é interessante. Eu acho que se você não leu as obras da George Eliot e pretende ler e não gosta de spoiler, sim, são clássicos super antigos, né? Eu acho que a maior parte, todo mundo já sabe a sinopse, todo mundo já sabe. Não tem essa coisa de spoiler. Mas enfim, se você não sabe e se você não quer saber, se você quer ler antes, talvez ler esse livro aqui depois de ter lido a obra ficcional, né? Porque vai ter alguns elementos aqui que são meio que spoiler desses romances. É isso, tô adorando a forma como a Claire escreve. Como é uma professora de filosofia, eu tinha um certo receio de que seria uma coisa meio seca, mas não. E ela tem essa coisa rara que a gente percebe no escritor, que é a paixão pelaquela pesquisa. E gostei. O que eu não gostei é da própria edição, que as notas, elas são no final do livro e são por página, então não tem nota numerada, né? Eu até entendo isso porque são geralmente esse método de fazer notas. Então, por exemplo, aqui tem página 151, aí pega um termo, realismo, aí fala de onde a autora tirou esse termo, enfim. São assim as notas. Geralmente as edições da Oxford são assim também. E eu até entendo porque pro público em geral, né? Para tornar o texto do livro menos poluído aí com notas, enfim. Mas eu acho mais chato quando é esse negócio de páginas não notas numeradas. E também não tem bibliografia, tá? A bibliografia que a autora usou, você vai ter que buscar nota por nota. Não tem um trecho só com a bibliografia inteira. Então achei que para quem faz pesquisa é meio chato, mas para o público em geral torna o texto mais enxuto, né? Mas tem um bom índice remissivo aqui. Então, não tem bibliografia, mas tem um índice remissivo. E tem imagens, várias imagens interessantes. O papel é ruim, eu vou falando dessa coisa meio, sei lá, meio fútil, né? Da edição física mesmo, mas que eu gosto de saber, então talvez alguém queira saber. É uma edição de hardback bonita, né? Eu gostei dessa capa e... tipo, bonito e tal. Mas o papel aí dentro, eu achei esse papel é muito qualidade ruim. Gente, papel hoje em dia decaiu muito a qualidade dos livros, né? Porque crise do papel e tal. Tá ruim a qualidade do papel. E aí a reprodução das imagens também fica ruim. E aí eu acho que por ser, por exemplo, esse tipo de imagem aqui, por ser um
hatchback, né, merecia um papel melhor, uma reprodução melhor das imagens. Mas enfim, tornaria a obra mais cara, e também tem essa questão que talvez uma obra mais acessível melhor, né. Bom, é isso, e aí eu continuo, já falei demais aqui, eu continuo a discussão sobre esse livro quando eu ler mais. Então eu tô atualmente lendo livro de não ficção, que não exatamente é Victoba, porque não foi escrito na época vitoriana, né, e esse Rebelde da Família. É isso, e me digam aí se vocês estão lendo alguma coisa pro Victoba. Até mais, tchau.